evangelizar é convidando. Mas antes, você precisa ensinar o povo da sua célula a aproximar das pessoas com intenção, né? Relacionar com intenção de chamar para a célula, né? De levar a pessoa a Cristo, entendeu? Então isso é importante. Tem novos líderes, né, na célula, sendo treinados, né? Se tiver esses fatores, a célula vai multiplicar. E aproveitando esse gancho, irmãos, as células que não têm líder em treinamento, ore, se você é um líder, para Deus te dar 1 ou 2 ou mais líder em treinamento, precisa ter, entendeu? Porque sua célula pode estar lá com 30 pessoas, se não tiver líder em treinamento, ela não pode multiplicar, só se pegar de outra célula emprestado. Então peça o Senhor para te dar, se não tem, para Deus te mostrar, para Deus levantar. Ah, pastor, está difícil, mas Deus vai dar um jeito, Deus levanta, entendeu? Peça a Deus para chamar as pessoas. E comece a trazer essas pessoas para a reunião dos líderes. Quem você tem visualizado como um futuro líder, como alguém que possa assumir a célula, traga ele para ele ir se enturmando com a gente aqui. Não é que a pessoa vai ser obrigada a ser, mas Deus vai falar no coração dele. Então, se esses fatores estiverem presentes, a multiplicação é inevitável e contínua. Amém? Amém. O ciclo da multiplicação. Toda célula passa por essas fases que são naturais, assim como o organismo, uma planta, tudo que vive, né? Então, comparado aí ao ciclo de uma planta, do plantio, né? Quando a célula nasce, quando ela inicia, depois tem o crescimento, quando os relacionamentos vão se fortalecendo, né? E as pessoas vão chegando, ou começa uma célula nova ali, com novas pessoas. A frutificação, quando novos líderes começam sendo formados, e a multiplicação, quando a célula dá origem a uma nova célula. Então tem essa fase. A célula também tem um tempo da multiplicação, no sentido assim, não é que há 1 ano, é 2 anos, pastor, é 3, não, porque se a célula está preparada, ela tem líder de treinamento, ela tem pessoas, ela tem tudo para multiplicar, e ela não multiplica, ela perde esse tempo. E tudo que não multiplica, não cresce, tem, né, uma grande chance de começar a morrer, né, da célula começar a perder qualidade, da célula começar a perder propósito. A célula está lá com 15 pessoas, tem líder em treinamento, os líderes estão preparados, e aí as pessoas acomodam, começam a não chamar mais os visitantes, começam a ficar ali só um grupinho, e essa célula, ela fica doente e morre. Eu estou falando isso literalmente, já vi muito isso acontecer. Líderes, não quero multiplicar e tal. A célula perdeu o time, perdeu o tempo da multiplicação, e ela começa a se desfazer, perder qualidade. Então a gente precisa estar atento a essa questão e não ter, às vezes, no coração aquele negócio assim, não quer multiplicar, né? Às vezes está ali, mas já com medo de chegar o dia da multiplicação. Não. Multiplicação é bênção de Deus, né? Multiplicação saudável, não multiplicar só para minha célula multiplicou. Não é nossa intenção essa, é multiplicar com os requisitos necessários. Após a multiplicação, o ciclo recomeça. O líder original passa a acompanhar um novo líder, né? Aí começa uma nova célula, os primeiros dias fica meio ruim, acha meio chato, né? Mas começa um novo vínculo de unidade. O que ouviste de mim perante muitas testemunhas, confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo falando para Timóteo, né? Então você vai continuar esse processo, e esses vão vir, vai multiplicar e vai continuar essa expansão do Evangelho, esse ensino. É assim que nós crescemos, é assim que a igreja de Cristo cresceu. Jesus chamou 12, né? Ainda tinha o Judas no meio que se perdeu, no meio do caminho, mas ele passou o propósito, eles não tinham entendido tão bem. Depois da morte e ressurreição eles continuaram e foram aprendendo a caminhada, e eles foram discipulando outros e passando para outros, e a igreja chegou onde ela está hoje, né? Perto do que ela começou, uma grande igreja, uma mega igreja de todos os cristãos de todos os tempos, né? A dor e a alegria da multiplicação, né? Essa aqui é bem notória entre nós, né? Então tem isso também, tá, irmãos? É natural também. Toda multiplicação envolve dor e alegria. A dor porque é preciso desapegar e liberar pessoas queridas, né? É bom, né? Quando eu estava lá com a minha célula em casa, que eu liderava, era bom, já tinha acostumado com os irmãos. Sempre a maioria das reuniões a gente fazia lá por opção minha, né? Não que os irmãos não quisessem receber.
e na minha casa, e depois das primeiras semanas, então, eu senti falta, né? Que a gente está ali, e até hoje, quando eu vou na célula deles, eu gosto, mas a alegria que eu tive de multiplicar foi maior, né? Então, a alegria porque novas vidas serão alcançadas e novas famílias serão edificadas. A multiplicação é como um parto espiritual, há contrações, esforço e lágrimas, mas no final, a celebração e nova vida, né? Jesus disse que isso está na Bíblia. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo, né? Então, a mulher, quando está ali prestes a dar luz, aquela barriga grande, às vezes, ou até no meio do parto, né? Fala assim, eu não quero saber de ter menino mais não, né? Aí depois que nasce, eu vou querer ter outro. É tão bom, né? Que aí quer ter mais, né? Tem dificuldade. Então, a célula é assim. Aí a gente fica triste, vai multiplicar, né? Uma comunhão tão boa, né? A célula se torna, às vezes, uma família, um ambiente tão legal de estar, mas, né, a gente precisa multiplicar, mas depois vem a alegria de cumprir o propósito, né? Na Imperação você deve multiplicar, 4 pessoas já tiver ali, já multiplica. Depois que a gente pega a melhor visão, a gente sabe que a multiplicação é um dia de festa, né? E a gente vai falar sobre isso logo à frente. Quando a célula deve se multiplicar? Não existe uma data fixa para a multiplicação, mas ela deve ocorrer quando houver maturidade espiritual. Se a célula multiplicar uma vez por ano, é bom, tem células que multiplicam mais. Se não conseguir, tudo bem. Mas o ideal seria pelo menos uma vez por ano, ou no máximo a cada 2 anos. A gente sabe que pode acontecer, pode não acontecer, né? Mas assim, a questão da data a gente não pode definir, a gente pode fazer um alvo. Se a gente também não tiver um alvo, a gente pode não chegar a lugar nenhum. Nós pretendemos multiplicar nossa célula em novembro, outubro, né? Fim do ano, então a gente estabelece uma data, mas alguns sinais que são mais importantes indicam que a célula está pronta. O líder tem um líder em treinamento preparado, a célula mantém uma frequência estável e crescente. Então isso aqui é muito importante a gente observar, porque às vezes tem célula que dá 30 pessoas, aí na outra dá 5, aí na outra passa umas 3, dá 50, dá pouco dá 10, então não pode. Né? Tem que ter mais ou menos uma constância. A mantém 12, 15, né? Constante, 10, mais ou menos gira em torno disso a média. Agora ficou fácil para a gente ver isso, porque no novo sistema que a gente tem usado, dá para ver tudo, né? Os relatórios, né? A frequência de cada pessoa, parece lá, tá 100% de frequência, 80, 50, quantas vezes foi, quantas vezes deixou de dar, para a gente fazer uma porcentagem boa a respeito, né, dessa questão, né, das células, a média que cada célula tem tido, então vai facilitar até na hora da gente fazer a multiplicação. Então, o nosso alvo, irmãos, é manter uma frequência na nossa célula. Nós sabemos que dias que tem aniversário, alguma coisinha, é natural, tem muita gente, não tem problema, isso é bom. A gente precisa tentar manter esses que vão nesses dias esporádicos. Mas a célula ideal é que ela mantenha uma frequência, uma célula que mantém ali uma frequência pelo menos de 80% dos membros em todas as suas reuniões, né? Então os membros estão envolvidos no serviço, no evangelismo, né? Estão ali trabalhando na célula, cada um faz uma coisa e outra, isso aqui os irmãos fazem bem, né? Nas células, delegam as tarefas, né? Estão convidando, evangelizando. Às vezes a gente convida, as pessoas não vêm, mas se estamos fazendo, uma hora vai começar a vir. A gente não pode deixar de fazer. Então, a visão clara de propósito e unidade, né? A visão clara de propósito e unidade, o ambiente da célula é saudável e frutífero. Quando essas condições estão presentes, é hora de dar à luz uma nova célula. Né? Então, isso aqui são alguns fatores que nos ajudam a definir se a nossa célula está na hora de multiplicar ou não. A importância de celebrar a multiplicação. Cada multiplicação deve ser celebrada como uma grande vitória espiritual, porque é uma grande vitória espiritual. Né? Nós não estamos, quando multiplicamos, abrindo só uma nova célula, mas gerando novos líderes, novas pessoas assumindo compromisso, né? Novos ministros sendo formados, novas oportunidades de salvação. O reino de Deus está expandindo. Lucas 15,6 diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Né? A celebração reforça a alegria da colheita, motiva toda a igreja a prosseguir
na visão da multiplicação constante. Então, por mais que antes do dia da multiplicação a gente fica às vezes pensando nos irmãos que vão para outra célula, mas é um dia de celebração, é um dia de festa, né? Um dia de multiplicação. Então a gente tem que cultivar essa alegria, essa festa, né? Passar esse estilo de vida para as pessoas da célula, porque é uma vitória, não é fácil multiplicar uma célula, né? Começar lá o ciclo do zero, depois da multiplicação, chegar à multiplicação, começar de novo, é só pela graça de Deus, né? Pela ação de Deus na nossa vida. Então, claro, a gente trabalha, a gente faz o que precisa ser feito, mas se Deus não agir, nada vai acontecer. Então é um dia de celebrar também. Concluindo, a multiplicação é o resultado natural da vida de Deus fluindo na célula. É o cumprimento da promessa de Jesus de que o reino de Deus cresceria como fermento na massa e encheria toda a terra, né? Então a multiplicação, irmãos, não é algo que tem a ver só conosco aqui. A multiplicação é do céu. Quando a célula multiplica, as células multiplicam, o reino de Deus está crescendo. Isso traz alegria no coração do Pai, né? É o cumprimento de uma promessa que o reino se espalharia. Então por isso nós oramos, nós temos os alvos de multiplicação, desejamos multiplicar, né? Não é para a gente chegar diante da igreja e falar, nós temos tantas células, não, é para a gente falar, o reino de Deus tem avançado entre nós, Deus tem nos usado, não é uma coisa humana. Porque, irmão, se fosse só para nós, era melhor a gente não ter célula, é melhor a gente ficar quietinho, vir no culto domingo, ir embora para casa e voltar de novo, não é? Só que o reino de Deus não ia expandir. Eu não gosto, né? Quando não tem célula no período das férias e vai parar, parece que fica tão chato, né? Semana custa passar. Eu sei que tem dias também que é difícil, é apertado, os compromissos, que às vezes nosso pessoal tem semana de vocês que é muito, mas pode ter certeza, você está sendo um agente do reino de Deus nessa terra para cumprir o propósito de Deus. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, Salmo 24:1. Quando cada célula vive em comunhão, adoração e serviço, a multiplicação se torna inevitável e a glória de Deus enche a cidade. Então, por isso, irmãos, que nós, como igreja, temos sempre buscado orar, e eu estou sempre desafiando a vocês a orar, porque a multiplicação não pode ser um peso nos meus ombros, nem no seu. É claro que a gente vai fazer, nós não vamos ser passivos, mas nós vamos fazer um descanso do Senhor. E para isso a gente precisa de orar, a gente precisa de depender de Deus, a gente precisa de buscar o Senhor. Aquelas quartas de oração, irmão, se ninguém da igreja orar, nós líderes deveremos ser os primeiros a nos dispor a orar, entendeu? Porque a gente está fazendo só a quarta, o meu desejo é expandir para mais um dia da semana, estou segurando, né? Porque a gente ainda precisa melhorar nas quartas, né? Assim, colocar lá rapidinho, preencher e ter mais gente querendo orar. Porque o segredo é a vida de Deus fluindo, é Deus que faz, irmãos. Quando a gente quer fazer, fica pesado demais para a gente, mas quando a gente faz na dependência de Deus, se torna prazeroso. Fazer cooperando com Deus se torna algo bom, gostoso de fazer, né? Você não faz gemendo, não faz com peso, mas a gente faz leve, né? Que Jesus falou que o jugo dele é suave, né? Então nós fazemos assim de uma forma tranquila, mas para isso a gente precisa fazer algo que é um trabalho da oração. Sabia que orar é um trabalho? Às vezes as pessoas, né, geralmente, você não está fazendo nada, não, estou só orando, não, vem cá então que eu quero falar com você. Não, orar também é um tipo de trabalho, um trabalho bom, faz parte do trabalho do líder orar, irmãos. Não é só uma obrigação, é claro que a gente tem que chegar no nível de gostar, de sentir prazer, mas não é todo dia que você acorda e fala, vontade de orar, né? Tem dia que já acorda com vontade de orar, mas tem dia que você não está com vontade de orar, não, você está preocupado, você está com problema, mas a gente vai orar, porque nós somos dependentes de Deus, a gente vai pedir o Senhor, né? E também isso não pode ser um fardo, uma obrigação, nós temos que ter revelação do poder que tem falar com Deus, dele falar conosco, né, de quanto que isso muda a nossa vida. Às vezes você está ansioso, preocupado, você vai ali e ora, fala com Deus,
Não mudou nada, a situação em si, literal, mas mudou no seu coração. Você sai cheio de fé, de certeza, Deus está agindo comigo e tudo vai mudar. E como se diz, faz igual o Davi, enfrenta o leão, enfrenta o urso. Se parecer o Golias também você enfrenta, porque você está cheio da vida de Deus. Então, né, eu não estou aqui falando desse modo sobre multiplicação para te pressionar não, mas para te levar a buscar mais a Deus. Mais que você tem buscado. Eu sei que graças a Deus nós somos, né, um povo que ora, mas Deus vai fazer mais além de nós. Nós já temos vivido o mover de Deus, nós temos experimentado o favor de Deus como igreja, nas células, né? Na maioria das vezes os relatórios são bons, né? Semana passada caiu um pouquinho, essa semana deve seguir o fluxo, né? Porque o povo meio de feriado, né? Eu acho interessante, isso é em todo lugar, né? Eu penso assim, se tem feriado, se está em casa é para dar mais gente, mas dá menos, né? Porque a mentalidade assim, eu estou descansando, né? Nas semanas mais apertadas todo mundo se une, então é normal acontecer, mas graças a Deus os relatórios têm sido uma bênção, né? As células têm trabalhado, aqui na igreja as células têm compromisso, né? Os líderes são comprometidos, eu louvo a Deus por isso. Então assim, Deus já tem feito um grande mover entre nós, é só a gente continuar ligado, buscando o Senhor, melhorar alguns aspectos, que nós ainda vamos ver mais do poder e da glória do Senhor se manifestar. Amém? Assim cumpriremos, olha, o propósito